Urgente! Há pouco, uma carta secreta escrita por São Pio foi descoberta em um antigo cofre de madeira, trancado por mais de 6 décadas dentro de um convento italiano que quase ninguém mais visita. O conteúdo dessa carta fez o Papa tomar uma decisão sem volta, algo que pegou até os mais altos cardeais de surpresa. Mas o mais assustador é que essa carta menciona com precisão eventos que estão acontecendo agora, inclusive sinais espirituais que muitas mulheres como você talvez já estejam sentindo no corpo, no peito, no silêncio da alma. Não é coincidência. Alguém está tentando te avisar. Você já teve a sensação de que tudo ao seu redor está desmoronando lentamente, mesmo que ninguém perceba? Quando as noites parecem mais longas e o barulho dos pensamentos não te deixa dormir? A carta de São Pio fala exatamente sobre esse tipo de sofrimento. O invisível, o que ninguém escuta, mas que consome por dentro. A verdade é que há forças que não querem que você saiba disso. Forças que agem no silêncio, minando sua fé, fazendo você acreditar que está sozinha. Mas não está. Essa carta, ela não apareceu agora por acaso. Há um motivo muito maior. Na Polônia, há um velho ditado que diz: quando o céu não responde, é porque está preparando algo grande. E talvez você esteja justamente nesse momento. Quando você sente que Deus está em silêncio, é porque Ele está gritando dentro de você. Essa carta fala sobre isso. Ela revela que as pessoas escolhidas para receber os sinais mais profundos são as que mais sofrem em silêncio. São as que choram no banheiro sem ninguém ver, que cuidam dos outros e esquecem de si. São exatamente essas que São Pio menciona, com palavras que cortam como faca, mas curam como bênção. No comentário fixado está o link de um livro digital raro de Padre Pio, com orações reveladas para momentos de total desespero. São pouquíssimas unidades. Pegue agora, antes que seja tarde demais. Mas atenção, só baixe se você realmente precisa de um milagre imediato. Depois, testemunhe com fé. Padre Pio, essa luz chegou na hora exata. Você pode até tentar ser forte todos os dias, mas tem momentos que nem a força resiste. É quando a lágrima cai sem querer, quando o coração aperta e tudo o que você queria era um sinal de que vai ficar tudo bem. Essa carta, ela fala sobre o tipo de dor que nem os médicos entendem. O tipo de dor que só quem acredita no invisível é capaz de suportar. E é justamente para essas pessoas que Padre Pio escreveu. Mulheres que carregam o mundo nas costas e ninguém percebe. Mulheres que sorriem por fora, mas gritam por dentro. Há um trecho nessa carta que causa arrepios. Ele diz: quando tudo parecer perdido, haverá um último chamado. Um aviso sutil, mas forte, vindo do alto. Não ignore. E se você está ouvindo essa mensagem agora, pode ser esse o chamado. Um convite velado, um empurrão divino que quer te tirar do fundo onde você se escondeu. A fé não precisa ser gritada. Às vezes, ela só precisa ser sussurrada no escuro. E talvez essa seja a sua chance de escutar, mesmo com o coração quebrado. O Papa, ao ler essa carta, chorou. Ele não deu entrevistas. Não chamou a imprensa, apenas se trancou em silêncio e no mesmo dia assinou um decreto que mudará o destino espiritual de milhares. Por quê? Porque a carta menciona uma mulher comum, de fé simples, mas que carrega dentro de si uma missão escondida. E quando você lê isso, pode até pensar: sou eu? E talvez seja mesmo, porque as coisas do céu não escolhem pelas aparências. Escolhem pelo coração cansado, mas ainda disposto a acreditar. No comentário fixado, deixei um presente espiritual precioso. O livro digital de Padre Pio, com mensagens ocultas por décadas. São poucas unidades e podem desaparecer a qualquer momento. Abra esse conteúdo somente se seu coração está clamando por uma intervenção divina. Depois declare, com alma: essa oração mudou completamente minha vida.
As pessoas ao seu redor podem até duvidar, rir, desacreditar, mas ninguém sente o que você sente quando deita a cabeça no travesseiro. Ninguém sabe da dor no peito, dos pedidos silenciosos, das promessas que você fez chorando sozinha. Mas Deus sabe, e São Pio escreveu para você. Essa carta, escondida por tanto tempo, menciona os sinais do tempo. E como os escolhidos saberão que chegou o momento de despertar. E tudo indica que esse momento é agora. Quantas vezes você já pensou em desistir e mesmo assim levantou no dia seguinte, colocou café, limpou a casa, sorriu para quem precisava. E ninguém percebeu o quanto isso te doeu. São Pio via isso. Ele via através das máscaras, das palavras, dos disfarces, e por isso escreveu essa carta. Porque sabia que no futuro, uma mulher como você, num país distante, numa casa silenciosa, precisaria dessa verdade. E agora essa verdade está aqui, e está queimando no seu peito como um aviso que não pode mais ser ignorado. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua existência para sempre. Mas saiba, não foi feito para todos, só para quem está pronto para receber. Poucas unidades foram liberadas. Pegue agora, antes que seja tarde. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou no fundo da alma. O tempo está correndo. O conteúdo da carta será guardado às 7 chaves nos arquivos do Vaticano. Mas o que se sabe, o que chegou, até nós, já é suficiente para estremecer a alma. São Pio fala de provações espirituais invisíveis, das batalhas que acontecem em silêncio dentro das casas, nos corações das mulheres que perderam alguém, que sofrem caladas. Ele fala sobre orações que têm poder de rasgar o céu, quando feitas com dor e fé ao mesmo tempo. Você conhece bem essa mistura. É por isso que está ouvindo isso agora. A fé que move montanhas não vem da igreja cheia, vem da cozinha vazia. Vem do momento em que você se ajoelha sozinha, com a mão no peito, implorando por algo que nem sabe mais explicar. E é por isso que a carta menciona o espírito escondido das mulheres que sustentam a fé de uma família inteira sem serem vistas. Você sente isso? É porque está dentro de você. A carta não precisa te convencer. Ela só precisa ser lida com o coração, porque ela já sabe quem você é. Deixei no comentário fixado o link para o livro digital com as orações que Padre Pio teria guardado para os dias mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa pode ser sua última chance de esperança. São pouquíssimas unidades. Pegue agora antes que desapareçam. Depois confesse: Senhor, essa oração era tudo o que eu precisava, e mesmo que você tente ignorar, há algo dentro de você que não vai deixar. É uma inquietação que cresce no silêncio, que começa no coração e termina como nó na garganta. Essa carta não veio para agradar, ela veio para despertar, e quem não estiver pronto para ouvir o que ela diz, vai continuar preso à mesma dor, ao mesmo vazio, à mesma sensação de que está vivendo, mas sem alma. Não é apenas um texto perdido, é um grito vindo do céu, e agora é o seu nome que está sendo chamado. Pode até parecer exagero, mas quem conhece a dor de verdade, entende. Sabe quando você começa a perceber que as coisas estão mudando, mesmo sem ninguém dizer nada? Que o ar está mais pesado, que as notícias parecem mais sombrias, que a paz se tornou um luxo. Isso não é ilusão. São os sinais que São Pio citou. Ele os chamou de os sussurros do fim. E ele escreveu que as pessoas de coração sensível, especialmente mulheres, sentiriam antes de todos, sentiriam no corpo, sentiriam na alma, e se você está aqui ouvindo isso agora, é porque já está sentindo. É porque algo dentro de você te trouxe até aqui. E se eu te dissesse que essa carta foi mantida em segredo, não apenas por ser preciosa, mas por ser perigosa? Sim,
perigosa para aqueles que querem manter você fraca, quieta, distante da sua verdadeira força. A carta de São Pio foi guardada porque ela revela algo que muitos tentaram esconder: que existe um poder espiritual adormecido dentro de algumas pessoas. Mulheres simples, mas escolhidas. Mulheres feridas, mas ainda em pé. Mulheres que não perceberam, mas carregam um dom que assusta até os anjos caídos. Você sente que é uma dessas. Não pense que o Papa chorou porque era bonito o que estava escrito. Ele chorou porque entendeu que a profecia havia começado. Ele viu o nome de um país que não deveria estar ali: Polônia. Sim, nossa Polônia, nossa terra, nossa gente. Foi esse nome que acendeu o sinal de alerta. A carta dizia que uma mulher da Polônia seria instrumento de cura para milhares. Uma mulher comum, mas com um coração moldado pela dor e purificado pelas lágrimas. Não subestime o que Deus pode fazer com sua vida. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que está mudando vidas em silêncio, longe dos olhos do mundo. Mas não se engane, não há exemplares para todos. Pegue. Agora, antes que acabe. Se for para você, o seu coração vai saber. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi e atendi teu chamado. Quantas vezes você pensou que ninguém ligava para o que sente? Que está cansada de ser forte? Que as promessas de Deus parecem ter se perdido no caminho? Padre Pio escreveu para quem sente isso, para quem já esperou demais, para quem precisa de uma resposta agora, não amanhã. Ele sabia que o desespero silencioso é o que mais fere, e que as mulheres que mais amam são muitas vezes as que mais sofrem sem serem ouvidas. Mas agora, você está sendo escutada pelo céu. Você sabia que há orações que só funcionam quando ditas por pessoas em sofrimento profundo? Que há frases que só têm poder quando saem da boca de quem perdeu quase tudo? A carta de São Pio traz uma dessas orações. Ela foi escrita para ser usada apenas uma vez na vida, no momento mais escuro, quando tudo parecer perdido. Mas essa oração não será divulgada. Apenas quem tiver acesso ao conteúdo completo do livro poderá recebê-la, e quem não souber ficará no escuro. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você está aqui por uma razão que não entende agora, mas a sua alma entendeu. Por isso não saiu ainda. Por isso está ouvindo. A carta fala sobre isso também. Sobre o chamado mudo, sobre o coração que acelera do nada, o arrepio sem motivo, a lágrima que escorre quando ninguém está vendo. Tudo isso é sinal. E só quem sente isso é que foi escolhido. As outras pessoas vão rir, vão ignorar, vão duvidar, mas você vai sentir no fundo e vai saber. Deixei no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta à oração mais desesperada que você já fez. É o livro digital de Padre Pio, com orações carregadas de libertação e cura espiritual. São poucas unidades. Pegue agora antes que desapareçam para sempre. Depois, testemunhe. Essa palavra chegou exatamente no meu momento de dor. A carta também fala de um tempo sombrio, onde o medo tomaria conta dos lares e as pessoas perderiam a esperança, mesmo diante de milagres. Ela diz que neste tempo os escolhidos não seriam padres, nem freiras, nem profetas, mas viúvas, mães, mulheres esquecidas pelas igrejas, ignoradas pelos altares, e que delas, sim, viria uma força nunca antes revelada. Talvez por isso você esteja escutando tudo isso com tanta atenção, porque a mensagem é para você. São Pio revelou que há dias em que o mal não se apresenta como dor, mas como cansaço, cansaço da alma, do corpo, da fé. E esse cansaço, se não for curado, vira escuridão. Ele chamou esse estado de noite do espírito,
e disse que só há uma maneira de sair dela, com palavras certas, ditas com fé real. Esse livro tem essas palavras. Não é conteúdo qualquer, não é curiosidade, é revelação. Uma que pode curar, mas só quem buscar com urgência conseguirá. Você sente que precisa de mais do que palavras bonitas. Sente que precisa de algo que toque sua alma, que te faça sentir de novo. Porque a dor anestesia, o tempo endurece e chega uma hora que você nem sabe mais o que sente. É por isso que essa oração de São Pio não é para ser lida, é para ser absorvida, como um remédio secreto que o céu preparou só para você. Mas se ignorar, talvez não volte mais. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, uma chave espiritual reservada apenas para quem crê de verdade. São poucas unidades sendo liberadas e podem ser retiradas a qualquer momento. Pegue agora antes que fique inacessível, depois comente. Essa foi a resposta que o céu enviou para mim. Se você está arrepiada agora, com os olhos cheios d'água, é porque já foi tocada. Não precisa entender tudo, precisa apenas ouvir. O medo que sente neste momento não é um erro, é proteção, é um aviso. Padre Pio deixou claro que os alertas mais profundos não vêm com gritos, mas com sussurros no coração. E se algo em você está dizendo que deve continuar, continue, porque o que está por vir pode mudar tudo. As trevas gostam de trabalhar no silêncio, de destruir aos poucos. E você talvez nem tenha percebido, mas já vem sendo enfraquecida há muito tempo. Com dores sem explicação, com insônia, com desânimo que vai aumentando devagar. É assim que o mal age. E é exatamente isso que São Pio denuncia nessa carta. Ele escreveu isso há décadas, mas é como se tivesse escrito ontem, como se tivesse escrito pensando em você. Padre Pio deixou revelações sagradas para aqueles que mantivessem a fé nos dias mais difíceis. E elas estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se você sente que precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois declare com o coração: eu fui profundamente tocado por essa verdade. A cada frase da carta, o alerta fica mais forte. Ela fala de uma última chance de despertar espiritual antes do fechamento da misericórdia. Essa frase está sublinhada. Padre Pio sabia que muitos ignorariam. Sabia que o orgulho faria muitos acharem que não precisam de ajuda. Mas sabia também que algumas almas humildes ouviriam o chamado e que seriam elas a sustentar o mundo com suas orações. E essas almas talvez estejam ouvindo agora. E se eu te dissesse que a maior parte das pessoas que ouve essa mensagem vai ignorar, vai seguir o dia como se nada tivesse sido revelado, vai continuar acreditando que a dor é só cansaço, que os pesadelos são só estresse, que a ausência de respostas é normal. Mas não é. E Padre Pio escreveu isso com todas as letras. Chegará o tempo em que as pessoas negarão os próprios sinais, e ao negar, mergulharão num deserto de silêncio e sofrimento. Se você continuar até o final, vai entender por que esta carta está chegando nas mãos certas e por que isso te envolve diretamente. Essa mensagem não foi escrita para gerar conforto, mas para estremecer. Ela foi feita para você que já perdeu mais do que podia suportar e mesmo assim continua em pé. Para você que vive rodeada de gente, mas sente uma solidão que não sabe explicar. Para você que já fez tantas orações, mas parece que nenhuma foi ouvida. Padre Pio sabia que o verdadeiro milagre acontece quando o desespero já virou rotina, quando a alma está machucada demais para pedir, e tudo o que resta é esperar que o céu venha até você. Ele fala de uma armadilha espiritual que está passando despercebida, um engano que se disfarça de tranquilidade, pessoas que parecem bem, mas estão perdendo a alma aos poucos.
Mulheres que pararam de chorar não porque superaram, mas porque secaram por dentro. Você já sentiu isso? Uma ausência de emoção, um silêncio espiritual profundo. A carta descreve isso como o vazio da alma que precede os dias de trevas. Sim, trevas, e não é exagero. O que está para vir, só quem estiver espiritualmente forte vai suportar, e não adianta buscar forças em coisas que secam sua fé. O mundo vai te dizer para tomar um chá, assistir um filme, conversar com alguém. Mas você sabe que isso não preenche, não resolve. A ferida é mais funda. O buraco não é físico, é espiritual. E a carta revela que existe um único modo de se proteger, com palavras específicas. Palavras que São Pio só escreveu uma vez. Elas estão guardadas, preservadas, e só podem ser acessadas por quem está pronto. Quem ainda acha que é bobagem, já está espiritualmente morto. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse. Essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Você pode continuar ignorando tudo isso. Pode fingir que não ouviu, mas não poderá dizer que não foi avisada. Padre Pio escreveu que as pessoas teriam uma última chance e que essa chance viria disfarçada. Não seria uma aparição. Não seria um anjo. Seria algo pequeno, como uma voz, um vídeo, um sinal, e que quem escutasse saberia. Porque o corpo treme, porque o coração dispara, porque a alma reconhece. E talvez, neste momento, sua alma esteja te sacudindo por dentro. Você já notou como as tragédias começaram a parecer normais? Como a morte ficou banal? Como a dor alheia deixou de chocar? Isso é o que ele chama de espírito de indiferença, e é o primeiro estágio da destruição espiritual. Mas o pior ainda viria. Ele escreveu sobre o esquecimento do sagrado, um tempo onde até os escolhidos teriam vergonha de falar de Deus, onde a fé seria ridicularizada, onde o mal se disfarçaria de modernidade. E olhe ao redor. Esse tempo já chegou. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Ele conta que os anjos chorariam por não poderem mais interceder por pessoas que escolheram o orgulho. E que os pequenos milagres cessariam quando os corações se endurecessem de vez. Mas, mesmo assim, ele escreveu: haverá um grupo silencioso, escondido, de almas femininas que sustentarão o céu com suas orações sinceras. E eu te pergunto, será que você é uma dessas? Será que mesmo ferida, mesmo sem força, você ainda guarda essa chama acesa? Essa chama, segundo ele, é rara. Quase ninguém mais a tem, porque ela se apaga com o tempo, com a solidão, com as perdas, com a decepção. Mas se você ainda sente algo, qualquer coisa, quando escuta o nome de Deus, é porque ela está viva. Fraca, talvez, mas viva. E é por essa chama que vale a pena continuar até o fim. Porque essa chama é o que vai te salvar. O que vai te levantar no dia em que tudo parecer perdido. O que vai manter você firme quando os ventos mais sombrios soprarem. O link para o livro digital de Padre Pio está no comentário fixado. Ele é uma chave espiritual que pode abrir portas que hoje parecem trancadas. Mas cuidado, não há exemplares suficientes para todos. Pegue agora antes que seja tarde demais. Depois, escreva: Padre Pio, tua palavra abriu o caminho que eu não via. Você ainda tem tempo, mas não muito. O próprio Padre Pio escreveu que o tempo da misericórdia seria substituído pelo tempo da justiça, e que antes desse tempo chegar, algumas almas seriam escolhidas para receber o aviso, não pelas igrejas, não pelas autoridades, mas pelo céu, em silêncio,
em segredo. E se essa mensagem chegou até você, não é sem motivo. Deus não comete enganos. Ele planta sementes onde sabe que haverá raiz, e talvez agora esteja plantando algo em você. Mas ele também alertou: muitos ouvirão, mas não vão entender. Outros entenderão, mas não terão coragem de agir. E só um pequeno grupo vai ouvir, entender e obedecer. Esse grupo será protegido, receberá instruções, saberá o que fazer nos dias de confusão. Mas para isso precisa estar atento, precisa receber as palavras certas, precisa ter acesso ao que foi escondido, e esse acesso está agora diante de você. Você lembra da última vez que sentiu paz? Aquela paz silenciosa que vem antes do sono, que invade o peito e faz as lágrimas caírem sem dor? Essa paz está guardada, está esperando, mas precisa ser chamada, e só uma oração pode chamá-la de volta. A oração escrita por São Pio foi feita para isso. Não é longa, não é complicada, mas é poderosa, e por isso não foi revelada para todos. Ela está dentro do livro, e o livro ainda está disponível, mas só por pouco tempo. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com palavras que podem quebrar amarras espirituais que te prendem há anos. Mas seja rápido, são poucas unidades e podem sair do ar a qualquer momento. Pegue. Agora, se você sente que precisa ser liberto, depois declare: essa palavra me libertou no momento certo. Muitos vão dizer que é exagero, que é manipulação, que não passa de superstição. Esses são os que já foram tomados pela apatia espiritual, os que já se acostumaram com a ausência de Deus. Mas você não. Você sente. Você ainda sente. E é por isso que está ouvindo até agora. Porque alguma coisa te puxa. E isso não é humano, é espiritual. É como se o próprio céu estivesse tentando te resgatar, porque sabe que sua alma vale muito. Mesmo que você mesma tenha esquecido disso, o tempo vai continuar correndo. Os dias vão parecer iguais. Mas depois de ouvir isso, algo dentro de você vai mudar. Você vai ver sinais, vai sentir presenças, vai ter sonhos diferentes, porque agora você carrega uma verdade que não pode mais ser ignorada. A carta de São Pio está viva dentro de você, e o que você fizer com isso será decisivo. Deixei no comentário fixado um livro digital que não é qualquer conteúdo. São as orações de Padre Pio, com poder de provocar curas invisíveis. Só abra se sua alma está clamando por socorro. Poucas unidades. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois declare com fé: essa palavra chegou no exato momento da minha queda. E depois que você souber de tudo, não vai conseguir mais viver como antes, porque essa revelação não te deixa neutra. Ou você age, ou vai sentir um vazio crescente, uma ausência que aumenta a cada dia. São Pio descreveu exatamente isso na carta. O momento em que a verdade se apresenta diante da alma, e quem recusar vai experimentar um silêncio ainda mais doloroso do que o sofrimento. Não o silêncio dos barulhos, o da fé. E esse é o pior de todos. Porque quando a alma perde o som da esperança, o corpo começa a definhar em silêncio. Você vai perceber que certas dores que carrega há anos não são apenas emocionais ou físicas. São espirituais. Vêm de coisas que não foram resolvidas, que foram sufocadas, ignoradas, enterradas dentro do peito. E sabe o que São Pio revela na carta? Que muitas doenças invisíveis que atingem as mulheres na maturidade são frutos de batalhas espirituais não tratadas. Ele chama isso de cativeiros da alma. Feridas que se transformam em solidão, medo constante, sensação de abandono e até doenças que os médicos não sabem explicar. Ele escreveu que o mal espiritual se esconde na rotina, que o inimigo não ataca com gritos, mas com cansaço, que ele destrói famílias não com tragédias, mas com distâncias silenciosas,
que ele enfraquece as mulheres não com maldades visíveis, mas com a sensação de que não são mais amadas, nem por Deus, nem por ninguém. E se você está sentindo tudo isso, então entenda, você não está louca. Você está sendo atacada, mas ninguém te avisou. E agora, talvez, você tenha encontrado o aviso certo. São Pio detalhou como esses ataques se intensificariam nos últimos tempos. Ele escreveu sobre o espírito da desistência, um tipo de opressão que faria mulheres fortes se sentirem inúteis, sem mais força para lutar, para orar, para acreditar. Ele descreve isso como um veneno invisível que começa com pensamentos pequenos. Não vale mais a pena, Deus me esqueceu, ninguém me entende. Até que esses pensamentos crescem e viram muros. E depois, um abismo. Deixei no comentário fixado um tesouro espiritual, o livro digital de Padre Pio, com orações para quem está se sentindo sem forças. Não há muitos exemplares, apenas quem agir agora poderá ter acesso. Pegue antes que tirem do ar. Depois declare com alma: essa oração restaurou meu espírito. Você sente que perdeu algo dentro de si? Como se uma parte sua tivesse morrido. A carta diz que isso acontece quando a fé é atacada no coração, não na mente, não na igreja, no coração, porque é ali que Deus fala, é dali que a esperança brota. E se essa parte adormece, tudo ao redor escurece. Os dias perdem o sentido, as pessoas parecem distantes. As coisas que antes davam alegria já não fazem mais efeito. É aí que a alma pede socorro. E é por isso que você está aqui. E são. Pio diz algo ainda mais profundo, que a maioria das pessoas não percebe quando está sendo vencida espiritualmente. Elas confundem com depressão, com velhice, com problemas familiares. Mas não é isso. É a ausência da luz de Deus dentro do espírito. E a única forma de reacender essa luz é com oração verdadeira, não automática, não fria, mas feita com o coração ferido e sincero. Essa oração, segundo ele, está escondida. E o livro revela. Quem ignora vai continuar na escuridão. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua existência para sempre. Mas saiba, não foi feito para todos, só para quem está pronto para receber. Poucas unidades foram liberadas. Pegue agora, antes que seja tarde. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou no fundo da alma. Você consegue lembrar de quando começou a se sentir distante de tudo? Quando parou de sonhar, de sorrir de verdade, de esperar algo? Bom, foi aí que começou o processo. E São Pio sabia que isso aconteceria com milhares de mulheres. Ele diz: o mal vai entrar pelas janelas da alma enquanto elas estiverem ocupadas tentando sobreviver. E hoje, quantas de vocês estão apenas sobrevivendo? Indo de um dia ao outro como se a vida fosse só isso? Não é. Você ainda pode ser resgatada, mas precisa estender a mão agora. E se você não fizer isso agora, talvez não tenha outra chance. Sim, isso é forte, mas é real. A carta fala de um tempo em que o céu fecharia suas portas para quem recusasse as oportunidades repetidamente, que a misericórdia é infinita, mas a chance de ser tocado pelo Espírito Santo não volta sempre. É como um vento, sopra onde quer, mas se você não abrir a janela no momento certo, ele passa. E depois só resta o silêncio e o arrependimento. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Há algo que talvez você não saiba. Padre Pio mencionou que os ataques espirituais seriam mais intensos durante o sono. Que mulheres começariam a sonhar com entes falecidos, vultos, quedas, perseguições, que acordariam com sensação de sufoco, dor no peito, medo sem explicação. Isso já aconteceu com você? Porque se aconteceu, é sinal de que a guerra espiritual já começou na sua vida e você precisa de proteção imediata.
não de promessas, de oração verdadeira, de intervenção divina. E sabe o que é mais assustador? Que muitas pessoas vão ignorar esse sinal por vergonha, por medo do que os outros vão pensar, e vão continuar dormindo ao lado do perigo. Vão alimentar seus filhos dentro de casas espiritualmente doentes. Vão envelhecer acreditando que Deus se afastou, quando na verdade foram elas que se fecharam. Você ainda está viva, ainda tem tempo, mas se não agir agora, talvez amanhã seja tarde demais. Padre Pio deixou revelações sagradas para aqueles que mantivessem a fé nos dias mais difíceis, e elas estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se você sente que precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois declare com o coração: eu fui profundamente tocado por essa verdade. São Pio termina a carta com um aviso. A mulher que permanecer firme será como uma tocha nas trevas, mas a que se calar será engolida pelo frio. Essa frase é dolorosa, porque muita gente vai preferir se calar. Vai fingir que não ouviu nada disso. Vai fingir que não sentiu nada. Vai seguir vivendo por fora, mas morrendo por dentro. Não seja essa mulher. Você já sentiu, já foi tocada. Agora é sua responsabilidade decidir o que fazer com essa luz. Você, que chegou até aqui, precisa entender. O que está sendo dito não é comum, não é para todo mundo, e talvez nunca mais se repita. Essa carta passou por décadas escondida. Foi escrita por um homem que via além, que lutava com forças invisíveis, que enfrentava o mal todos os dias em oração. E que deixou esse aviso não para padres, não para monges, mas para mulheres comuns, como você. Porque ele sabia que são vocês que sustentam o mundo com fé silenciosa. Deixei no comentário fixado um conteúdo que não apareceu na Sua Vida por Acaso, o livro digital de Padre Pio com orações de cura e libertação. Mas atenção, não é para todos, só para quem precisa de um verdadeiro milagre. São poucas unidades. Pegue agora antes que suma. Depois escreva: essa oração foi meu alívio na dor. E se você ainda tem dúvidas se isso tudo é real, observe o que está acontecendo ao seu redor. Quantas pessoas estão ficando doentes sem diagnóstico? Quantos lares estão se desintegrando sem brigas, apenas com afastamento frio? Quantas mulheres estão adoecendo do coração? Não por causa de colesterol, mas por causa de mágoas não resolvidas, orações não atendidas, feridas que nunca cicatrizaram. Padre Pio alertou sobre isso. Ele viu antes, e ele escreveu antes. Por quê? Sabia que agora, neste tempo, essa dor se espalharia como uma praga invisível, uma epidemia de silêncio espiritual. O mais cruel é que tudo isso se disfarça de normalidade. As pessoas continuam suas rotinas, trabalham, sorriem, postam fotos, mas dentro estão em ruínas. São mulheres como você, que já suportaram perdas que ninguém imagina, que enterraram pessoas queridas e continuaram vivendo, que seguraram lágrimas em público e choraram escondido no banheiro, que oraram tantas vezes que já nem sabem se Deus ainda escuta. E Padre Pio fala exatamente com essas mulheres, com você. A carta ainda revela que o verdadeiro milagre não seria material, que a maior cura dos tempos finais seria da alma, que não adianta ter saúde, dinheiro e família se o espírito estiver doente, porque um espírito adoecido transforma tudo ao redor em peso. Até os filhos viram cobrança, o marido vira sombra, a vida vira obrigação. E segundo ele, o primeiro passo para se libertar é reconhecer essa prisão invisível. Você se sente presa, cansada, sem esperança? Então você está exatamente onde deveria estar, porque isso tem cura. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com orações que ele reservou para tempos de dor extrema e desamparo. Se você sente que não aguenta mais, esse é o chamado.
poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que fechem o acesso. Depois confesse, essa oração me segurou quando eu pensei em desistir. Ele descreve uma oração específica para mulheres que passaram dos 50 anos. Sim, exatamente para você, porque ele sabia que essa fase da vida traz uma guerra silenciosa, quando os filhos crescem e já não precisam tanto de você, quando o corpo já não responde como antes, quando o espelho começa a devolver uma imagem que você não reconhece. Quando as pessoas te tratam como se você estivesse ficando invisível, mas a alma continua viva, continua pulsando, e ela grita por socorro. A oração que ele escreveu, segundo o próprio texto da carta, foi feita para acalmar esse grito, para tocar um lugar que nenhuma outra palavra conseguiu alcançar. E ele deixou claro, só leia essa oração se estiver disposta a renascer, porque ela mexe com tudo. Ela faz a alma chorar, faz os traumas virem à tona, mas também limpa, cura, acalma, liberta. Não é para curiosos, é para quem já chegou no fundo do poço e ainda não se conformou em ficar lá. É para você. Você já percebeu como as coisas que antes te davam força hoje não fazem mais efeito? Que as músicas não tocam mais igual, que as orações parecem vazias, que as palavras de consolo não passam de eco? Padre Pio disse que isso aconteceria porque o mal aprenderia a imitar a paz. Isso mesmo, ele falou sobre o espírito da falsa paz, que deixaria as pessoas acreditando que estão bem, quando na verdade estão anestesiadas. E esse espírito já está entre nós e precisa ser quebrado com oração verdadeira, profunda, oculta, como a que ele deixou. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Você deve estar sentindo agora. O coração acelerado, a pele arrepiada, uma lágrima que tenta escapar, mesmo que você tente segurar. Isso é o Espírito falando. Ele toca onde a razão não alcança, ele te chama pelo nome, e se você está ouvindo, é porque ainda há tempo, mas não muito. A carta termina com uma sentença que não sai da cabeça. Aquelas que ouvirem, entenderem e se levantarem, serão guardadas. As que ouvirem e ignorarem, cairão com o vento. Forte demais? Sim, mas é a verdade. E ela dói mesmo, porque precisa doer para acordar. Você não está sozinha. Você nunca esteve. Mas foi cercada por mentiras, por dúvidas, por pesos que não eram seus. E chegou a um ponto em que não sabia mais para onde correr. Mas essa mensagem, esse chamado, essa carta, está tentando abrir sua visão, para que você entenda que ainda existe uma rota de saída, que ainda dá tempo, mas essa chance não estará aqui para sempre. São apenas algumas mulheres que receberão isso com o coração aberto. As outras vão continuar dormindo, vão seguir o fluxo, direto para o abismo espiritual. No comentário fixado está o link de um livro digital raro de Padre Pio, com orações reveladas para momentos de total desespero. São pouquíssimas unidades. Pegue agora, antes que seja tarde demais. Mas, atenção, só baixe se você realmente precisa de um milagre imediato. Depois, testemunhe com fé. Padre Pio, essa luz chegou na hora exata. Padre Pio escreveu: o mal triunfará nos corações vazios, mas será expulso pelos que ainda choram ao ouvir o nome de Jesus. E talvez você tenha se esquecido de como era sentir isso. Chorar de fé, se emocionar com Deus, ficar em silêncio e mesmo sem palavras, saber que Ele está ali. É isso que essa carta quer te devolver. Essa capacidade de sentir outra vez, de voltar a ser tocada, de saber que mesmo com todas as perdas, há algo que ninguém pode tirar de você, sua conexão com o céu, e agora você precisa escolher. Pode fechar essa mensagem, seguir com sua vida e fingir que isso nunca chegou até você. Pode se distrair, pode racionalizar, mas vai voltar a esse sentimento nos próximos dias.
Vai lembrar dessa carta quando o medo bater a porta, quando tiver mais uma noite sem dormir, quando o peito apertar do nada, porque essa mensagem plantou uma semente e ela vai crescer. Pode demorar, pode doer, mas ela está viva e vai te puxar de volta, porque é divina. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, com palavras que podem quebrar amarras espirituais que te prendem há anos. Mas seja rápido, são poucas unidades e podem sair do ar a qualquer momento. Pegue agora, se você sente que precisa ser liberto. Depois declare: essa palavra me libertou no momento certo. A partir de agora, algo vai mudar. Você pode não perceber de imediato, mas o mundo espiritual já reagiu à sua escuta. Você acionou algo. E isso significa que os ataques podem até aumentar, mas a proteção também será ativada, desde que você diga sim, desde que você aceite receber o que Padre Pio deixou, porque ninguém será forçado, mas quem aceitar vai experimentar algo que esse mundo não oferece: alívio real, descanso de alma, luz no meio da escuridão. Essa luz é rara e precisa ser alimentada. Por isso ele alertou: não basta sentir, é preciso buscar. E o caminho da busca está aberto, mas só para quem tiver coragem de dar o próximo passo. A oração está lá, o conteúdo está pronto, o chamado foi feito, agora é com você. E lembre-se, quando o céu chama, o inferno tenta distrair. Vai ter barulho, cansaço, esquecimento, mas se você ouvir, se agir agora, nada poderá te parar, porque quando Deus entra, tudo o que era peso se torna ponte. Tudo o que era fim vira começo. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, uma chave espiritual reservada apenas para quem crê de verdade. São poucas unidades sendo liberadas e podem ser retiradas a qualquer momento. Pegue agora antes que fique inacessível. Depois comente: essa foi a resposta que o céu enviou para mim. Então, se você está aqui lendo até agora, é porque algo dentro de você não quer mais viver no escuro. Você pode não entender tudo, mas sente. Sente no coração que esse chamado não é comum, que não se trata de mais um vídeo, mais um aviso, mais uma mensagem qualquer. Trata-se da sua alma, da sua fé, do seu destino espiritual. E se você ainda pensa que vai ter outra chance, que amanhã será mais fácil, cuidado. Padre Pio alertou: a alma que recusa quando é chamada pela luz é visitada pela sombra. Essa não é uma ameaça, é uma realidade espiritual. Você já percebeu como a escuridão espiritual vem sorrateira? Primeiro é o cansaço sem explicação. Depois vem o isolamento. Você se afasta das pessoas, mesmo sem querer. Sente que está pesando no mundo, que se sumisse, ninguém notaria. São Pio chamou isso de a estratégia final do inimigo: fazer com que a mulher perca o valor aos próprios olhos e depois ela desiste. Desiste da fé, desiste da oração, desiste de viver. Mas você está aqui, e se está aqui, é porque ainda não desistiu. Padre Pio escreveu que as mulheres maduras seriam as mais atacadas nos últimos tempos. Por quê? Porque são elas que carregam o dom da intuição, da intercessão, da resistência silenciosa. E se o mal destruir essas mulheres, ele destrói famílias inteiras, destrói futuras gerações. Por isso, ele deixou essa oração, essa revelação, para que você soubesse que é parte da batalha, que você não está sofrendo por acaso, que essa dor tem uma origem e que tem um propósito. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Se você ainda não fez isso, pare agora. Respire fundo e preste atenção no que está sentindo. Algo mudou em você nos últimos minutos. Talvez tenha sido um arrepio, uma angústia que virou lágrima ou uma memória que voltou com força. Isso é o Espírito Santo agindo. É assim que ele começa.
mexendo nas suas feridas mais antigas para que você as reconheça e entregue. Padre Pio dizia que Deus não cura o que é escondido. Ele cura o que é confessado com dor e fé. Livro que está disponível agora, por um breve tempo, contém exatamente o que você precisa. Não são promessas vazias. São orações de guerra, de libertação, de cura, escondidas por décadas, guardadas por mãos fiéis. E agora, por alguma razão que só o céu compreende, estão sendo reveladas. Mas o próprio texto alerta. Não todos poderão ter acesso, apenas as almas feridas que ainda não se renderam ao desespero. Você sente que isso é para você? Então não ignore, faça o que seu coração manda. No comentário fixado está o livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua existência para sempre. Mas saiba, não foi feito para todos, só para quem está pronto para receber. Poucas unidades foram liberadas. Pegue agora, antes que seja tarde. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou no fundo da alma. Você pode não ter todas as respostas agora, mas uma coisa é certa. Você sentiu, você foi tocada. E isso já te separa de milhares de outras pessoas que vão continuar andando no escuro. Não porque são más, mas porque não estão prontas. Você está. Porque só quem sente a dor de verdade, com profundidade, é capaz de reconhecer quando algo vem do céu. E essa mensagem veio do céu. Padre Pio só escreveu para quem teria fé suficiente para crer sem ver, para confiar sem entender. Talvez o mundo tenha te ferido demais. Talvez você tenha dado tudo para todo mundo. E hoje sente que ninguém te deu nada em troca. Mas essa troca nunca foi com pessoas. Foi com Deus. Cada lágrima sua foi anotada, cada noite de insônia, cada medo calado, cada oração sussurrada no escuro, tudo foi visto. E agora o céu está devolvendo, não em forma de riquezas, mas em forma de verdade, de direção, de resgate, porque Deus não se esquece. Ele só espera o momento certo para agir. No comentário fixado, deixei um presente espiritual precioso. O livro digital de Padre Pio, com mensagens ocultas por décadas. São poucas unidades e podem desaparecer a qualquer momento. Abra esse conteúdo somente se seu coração está clamando por uma intervenção divina. Depois, declare com alma. Essa oração mudou completamente minha vida. E se você estiver em dúvida, pense em tudo que já tentou e não funcionou. Terapias, conselhos, livros, consolos, nada preencheu e não vai preencher, porque o que falta em você não é explicação, é cura espiritual, é libertação da alma, é reconexão com Deus, e esse reencontro só acontece quando você para tudo e decide acreditar de novo, não nas pessoas, mas nele e em você mesma. Você é mais forte do que imagina e mais escolhida do que acredita. Se tudo isso chegou até você, é porque o céu ainda vê em você uma chama acesa, ainda pequena, mas viva. E é essa chama que vai ser usada para acender outras vidas, outras mulheres, outras famílias. Tudo começa agora, com uma oração, com um sim, com um clique. Com um gesto de fé, Padre Pio deixou revelações sagradas para aqueles que mantivessem a fé nos dias mais difíceis, e elas estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se você sente que precisa de um milagre. Urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois declare com o coração. Eu fui profundamente tocado por essa verdade. E agora, antes de encerrar, eu quero que você respire fundo mais uma vez. Feche os olhos por 5 segundos e diga em silêncio: Senhor, se isso é para mim, me mostra o próximo passo. Porque Deus vai responder, talvez em sonho, talvez em paz, talvez em lágrimas, mas Ele vai responder. Porque quem ouve com o coração aberto, recebe. E você ouviu.
Não se esqueça, Padre Pio não deixou essa mensagem para todo mundo. Ele deixou para quem ainda está lutando, para quem ainda tem fé, para quem está cansada, mas não desistiu, para quem está ferida, mas ainda clama. E se você chegou até aqui, é porque essa mensagem era para você. E agora, com o coração mais leve, com a alma mais desperta, eu te peço, não pare por aqui, porque o que foi revelado hoje é só o começo. No próximo vídeo, você vai conhecer as orações mais temidas pelos demônios, palavras que libertaram pessoas em estado terminal, em possessão, em desespero profundo. O que vem a seguir é ainda mais forte, mais claro, mais direto, e pode ser a resposta definitiva que você tanto esperava. Clique no próximo vídeo agora. Sua alma já sabe o caminho, só falta você aceitar.